Dia 268, Isaías 45, do versículo 9 ao capítulo 48, versículo 11. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este seu vaso não tem alça. Ai daquele que diz ao seu pai: por que você me gerou? E à sua mãe: por que você me deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente. Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles o seguirão, presos concorrentes. Se prostrarão diante de você e lhe farão as suas súplicas, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos que fabricam ídolos. Juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me e vão em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Reúnam-se e venham. Aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Bel se curva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças contratam ourives para que faça um deus, e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá,
e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente. De uma terra longínqua vem um homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Escutem vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Desça e sente-se no pó, ó Virgem, filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça farinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos, mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou estas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isto, você que ama os prazeres, que habita segura e que diz a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre você no momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia, não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso, virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade da qual não poderá se livrar por expiação. Porque sobre você virá de repente uma desolação como você não imaginava. Continue, pois, com os seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias em que você tem se fatigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez, com isso, consiga inspirar terror. Você estava cansada de tanto ouvir conselhos. Que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você. Que eles a ajudem. Eis que serão como palha, o fogo os consumirá. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante deles se assentem. Isso é o que lhe farão aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Não haverá ninguém para salvá-la. Escutem isto, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá. Vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas. A minha boca se pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram, porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo, eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu, agora olhe bem para tudo isto. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo, e antes deste dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga, sim, eu já sabia.
Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram seus ouvidos para que eu saiba que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardei a minha ira, e por causa da minha honra, me contentei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Salmos capítulo 68, do versículo 19 ao 35. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está a escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda nos seus próprios delitos. O Senhor disse: eu os trarei de Bazã e os farei voltar das profundezas do mar, para que você banhe o seu pé em sangue e a língua dos seus cães tenha a sua porção dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às moças com tamborins. Bendigam a Deus nas congregações, bendigam o Senhor, vocês que são da linhagem de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá em grande número, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. Pisando sobre os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que têm prazer na guerra. Príncipes vêm do Egito. A Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantem a Deus, cantem louvores ao Senhor, aquele que vai montando sobre os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Deem glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder a seu povo. Bendito seja Deus. Provérbios capítulo 24, versículo 3 ao 4. Com a sabedoria se constrói a casa,
e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Terminamos o dia 268, nós nos vemos amanhã no dia 269. Até mais.